E a classe operária? Como estava a classe operária? Pessoal, se nós temos uma ditadura, você sabe que não vai haver, por exemplo, liberdade de greve ou coisa parecida, tá? Então, os sindicatos existiam, mas eles eram controlados pelo Estado. Ou seja, veja, o líder, né, do sindicato tinha que ser aprovado pelo presidente. Então, é óbvio que ele só ia colocar, né, ia sancionar ali se aquele, né, líder operário, entre aspas, né, atendesse os interesses do governo. Inclusive, tinha um nome, chamava pelego. Não sei se vocês sabem, o pelego é colocado, né, na sela do cavalo para evitar atrito. Então, esse termo veio para a política. O pelego é aquele líder sindical que finge que está atendendo os interesses dos trabalhadores, mas de fato, né, está atendendo os interesses dos patrões, do governo e assim por diante. Outro detalhe, o Luiz Carlos Prestes, lá da intentona comunista, que foi preso, né, logo depois da intentona, ele ficou preso até praticamente 45, quer dizer, praticamente 10 anos preso, né, quase 10 anos, inclusive numa situação, pessoal, tão complicada, né, no ponto de vista assim de insalubridade, que um dos juristas mais famosos do Brasil, Sobral Pinto, ele vai recorrer à lei, né, de defesa dos animais para tirar o Luiz Carlos Prestes da condição que estava. E o que acontece? O Luiz Carlos Prestes é libertado, como eu disse, nessa onda de redemocratização, né, que vai acontecer no finalzinho lá de 45, e ele vai ao Pacaembu defender Getúlio Vargas. E aí, sabe qual o argumento? Os interesses do Brasil estão acima dos meus interesses pessoais. Então, a gente pode não concordar, né, com o que defendia o Luiz Carlos Prestes, mas, pessoal, é difícil, né, um político com essa postura, tá, né, de colocar os interesses. Quer dizer, a mulher tinha sido deportada grávida para a Alemanha nazista, foi, inclusive, né, exterminada nesse campo de concentração. Esperaram apenas a criança nascer e logo, né, depois que acabou a fase de amamentação, a Olga foi então, né, executada. A criança sobreviveu, inclusive foi criada pela avó, né, no caso a mãe do Luiz Carlos Prestes é professora universitária no Rio de Janeiro. Enfim, né, mas uma história muito trágica, mas, né, só para exemplificar, para você ter noção, né, da postura do Luiz Carlos Prestes nesse sentido, né? Ficou 10 anos quase preso lá e saiu para defender o Getúlio, e vem ao encontro daquela história que eu contei para você, dos defensores, né, do Getúlio Vargas, né, do chamado queremismo, quer dizer, queremos a redemocratização pelas mãos do Getúlio e não, né, daquele grupo mais conservador que estava querendo, vamos dizer assim, roubar a bandeira da democracia. As coisas começaram a mudar, gente, justamente, né, pelo fato dos Estados Unidos terem entrado na guerra. Então vamos pensar em datas agora para referência. 39 começou a guerra. Se você estudou a Segunda Guerra Mundial, também fica mais fácil, se não, vai lá, né, olhar a aula sobre Segunda Guerra. Aí vamos pensar em datas. 39 começa, 40, 41, 42. Foi a avassaladora expansão do nazismo, né, do nazifascismo na Europa. O Hitler conquista praticamente a Europa inteira, né? No meio tempo acontece o bombardeio japonês, a Pearl Harbor, e os Estados Unidos entram na guerra. Então, os Estados Unidos entram em 41, mas já em dezembro, então vamos arredondar para 42, tá? E o Brasil, na sequência, também declara guerra à Alemanha, tá? Então, houve afundar os navios mercantes brasileiros, né? Supostamente aí por submarinos alemães, e o Brasil entrou, então, na guerra contra a Itália, contra a Alemanha.